Olá pessoal, hoje eu resenharei para vocês o que sem dúvidas para mim é considerado o livro mais polêmico aqui do canal, porque é um livro de certa forma filosófico, um livro um pouco denso, então muitas pessoas amaram, muitas pessoas detestaram, o que importa é que é um livro inesquecível para todos aqueles que o leem. Hoje eu resenharei para vocês A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Então, o Milan Kundera, que é o autor de A Insustentável Leveza do Ser, é tcheco e ele viveu parte da sua vida na Tchecoslováquia, o que hoje nós conhecemos como República Tcheca, precisamente em Praga, né, que seria a capital. E é neste cenário, principalmente, que se passa a história. Bom, eu fiz um recorte histórico para que vocês entendessem melhor o contexto. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o regime soviético foi imposto em diversos países, especialmente na Tchecoslováquia. Nesse contexto, o Partido Comunista subiu ao poder através de eleições diretas, já que a própria população do país acreditava que a ascensão do Partido Comunista seria uma boa alternativa para o futuro. Acontece que o líder do regime soviético era o Joseph Stalin, que por meio de sua política de repressão visava conter o capitalismo, ou seja, qualquer pessoa que fosse contra o Partido Comunista era reprimida. E vocês verão no livro que muitos personagens sofrem repressão. Então, nós temos 5 personagens principais, 2 casais e uma cachorrinha. E esses personagens, eles vivem relacionamentos completamente conflituosos, de traições, de insegurança, medo. De um lado, nós temos Toma e Teresa. Eles são casados e a Teresa, ela é uma trabalhadora informal, então em alguns momentos ela trabalha como garçonete, em outros ela trabalha com fotografia. O Thomas, por sua vez, ele é um cirurgião completamente renomado e conhecido na região. Nós temos também a Sabina e o Franz. Então, a Sabina, ela é artista plástica, também muito famosa, muito conhecida, e o Franz, ele é professor universitário que largou sua família porque se apaixonou por Sabina. E quando eu falo em relacionamentos conflituosos, é porque nesses 2 casais predominam as traições. Então, enquanto Teresa é completamente apaixonada por Thomas, ela ama o Thomas de uma maneira tão profunda e intensa que ela acaba se submetendo às traições dele. Então, Thomas, ele é incapaz de ser fiel, e ele tenta justificar essas traições afirmando que o relacionamento sexual e o amor estão completamente separados. Eles não possuem vínculo, então ele pode ter diversas amantes e mesmo assim afirmar que ama Teresa. É um pouco polêmico. E nós temos a Sabina, que é uma das amantes de Thomas, e o Franz, que é relacionado com Sabina, acaba traindo ela também. E como vocês já podem perceber, é um livro que tem alguns aspectos muito problemáticos, muito denso, por ter essa questão de assuntos filosóficos. Então nós temos a presença, o livro, por exemplo, ele começa com o mito do eterno retorno do Nietzsche. Então o mito do eterno retorno, ele afirma que o tempo é infinito. Então tudo que a gente vive hoje, nós já vivemos no passado da mesma forma. A partir do momento que nós morremos, todas as forças acabam para nós recomeçarmos a viver a mesma vida da mesma forma. Então é como se a vida fosse um eterno ciclo. E nós também temos a questão de Parmênides, Então são assuntos um pouco densos que se relacionam de alguma forma com as características dos personagens. Os personagens, eles são muito bem construídos, eles possuem a sua personalidades muito profundas e que são fundamentadas em momentos da infância desses personagens. Então, por exemplo, a Teresa, ela tem muitos problemas com a questão da nudez, ela tem vergonha do seu corpo, não gosta de mostrá-lo. E isso teve origem porque quando Teresa era mais nova, criança precisamente, a sua mãe afirmava que todos os corpos nus eram iguais. Então ela andava nua no meio da casa, enfim. E isso fez com que ela desenvolvesse esse trauma de mostrar o corpo. A Sabina, por sua vez, ela ama traição.
ela é uma mulher completamente desapegada das coisas e das pessoas, nesse caso. Ela personifica a leveza, e isso começou porque quando ela era mais nova, ela via diversas traições na família dela, e ela acabou se apaixonando por isso. E ela leva isso também para a vida adulta. Nós temos o principal debate do livro, essa questão de peso e leveza. Então, para algumas pessoas o peso é considerado algo ruim, enquanto para outras o peso é visto como algo bom. Então nós temos a personificação da leveza, que é Thomas e Sabina, porque são pessoas completamente desapegadas, que separam essas traições do amor, são pessoas que vivem a vida da maneira que querem, não se importando se irão ou não magoar outras pessoas. E nós, por outro lado, também temos a representação do peso, que no livro seria o Franz e a Teresa. Por quê? São pessoas que se apaixonam, se entregam de corpo e alma, né? Se entregam de maneira intensa e que acabam vivendo um relacionamento, uma vida de peso, quando não são correspondidas. O quinto personagem é Karenine. Karenine é uma cachorra de Thomas e Teresa. E a Karenine, diferente de todos os outros personagens, ela é um personagem que realmente vive o mito do Nietzsche. Então, para Karenine, ela gosta que todos os dias sejam iguais, que não haja mudança. Eu vou dar uma dica: se você pretende ler em algum momento da sua vida a Karenina, né, do Tolstói, eu recomendo ler antes de ler A Insustentável Leveza do Ser, porque nós temos um spoiler no livro, então isso pode te deixar um pouquinho chateado. Então, se vai ler Tolstói, eu recomendo ler antes de ler Kundera. Bem, agora é a parte mais importante da resenha, que seria a minha opinião. Foi um livro que eu demorei muito para ler. Eu comecei no segundo dia de junho e terminei na última semana, porque em alguns momentos eu pensei em abandonar a leitura, por ser um livro muito denso, ter essas questões filosóficas. Foi um livro que me entediou em alguns aspectos. Em alguns momentos eu tive que voltar para ver se eu entendia mesmo. A personalidade dos personagens também foi algo que me incomodou muito, principalmente o Thomas, porque embora ele tenha 1001 amantes, ele é completamente enciumado por Teresa, né? Então ele não gosta que outros homens olhem pra ela ou esse tipo de coisa. E ele fala que todas as mulheres, né, que ele pode sim amar Teresa, mesmo tendo diversos amantes, porque para eles cada mulher é como se fosse um tecido que precisa ser aberto por um bisturi. Enfim, né, gente? Sim, machismo é o que tá tendo. Como Thomas não consegue se desvincular dessas amantes, a Teresa acaba sofrendo mesmo, e com o tempo isso vai se intensificando, até que ela começa a ter pesadelos de que o Thomas precisa escolher entre ela e as amantes, e ele acaba matando Teresa. Enfim, é como se fosse mesmo um relacionamento tóxico, certo? Porque ela ama ele, ela precisa dele, só que, sabe, ele gosta de estar com outras mulheres, enfim. Tanto tem uma parte do livro que eu achei muito interessante, que o Thomas fala que tem uma parte da memória, da nossa memória, em que ficam todas as coisas que nos cativam. E todas as mulheres com que eles se relacionam tentam entrar nessa parte da memória dele e não passam do portão, porque essa parte da memória dele pertence unicamente a Teresa. Bem, é um pouco polêmico. É um livro que eu não recomendo de maneira alguma para pessoas menores de 18 anos, porque tem muita sensualidade, tem muito erotismo, muitas vezes de maneira explícita. Então, eu não recomendo. Foi um livro que, sem dúvida, se eu fizesse um vídeo falando dos livros que mais me incomodaram, assim, mais me... sabe? Sem dúvida, A Insustentável Leveza do Ser seria um deles, porque em alguns momentos, para mim, a leitura foi um verdadeiro peso. Mas é um livro que vale muito a pena, principalmente por ser um livro denso, faz com que nós pensemos no modo como as personagens encaram aquela vida,
porque eu preciso lembrar para vocês que a história é escrita como um fluxo de consciência. Então nós conseguimos ter acesso à história do ponto de vista de todos os personagens, inclusive o autor. Em alguns momentos ele intervém a história para falar a opinião dele, para explicar o porquê o Thomas é assim. É um livro muito importante para que nós possamos refletir sobre a nossa vida. Se na nossa vida nós somos o peso ou a leveza. Bem, pessoal, essa é a resenha de hoje. Tô até cansada. Se gostaram do vídeo, curtam o vídeo. Se não são inscritos, se inscrevam no canal. Gostaria de saber também, se você já leu o livro, gostaria de saber sua opinião, só deixar aqui nos comentários. E até a próxima resenha.